Começou a gravação, pelo menos para mim aqui já abriu. Bom, primeiramente, gente, boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui para assistir a apresentação, né, do trabalho de conclusão de curso do aluno Luiz Humberto Souza Silva. Né? O Luiz é muito dedicado, fala para ele, não precisa dele ficar ansioso, ele pode respirar fundo, que nós vamos fazer um trabalho gostoso nessa tarde. Queria agradecer aqui a presença do professor Antônio, da professora Ana Paula. Sempre quando a gente chama e pede, a Antônia e a Ana Paula estão com a gente. São pessoas assim, maravilhosas, estão sempre juntas. E a gente queria agradecer muito a disponibilidade, a atenção, a leitura que faz do trabalho, né? E a valorização, obviamente, do Beto quando vocês estão aí participando da banca dele. Muito obrigada. Queria cumprimentar também os colegas que estão aqui, né, gente, estão assistindo, o Luiz, eu acho que é importante a participação de vocês. Agradecer também a presença da Nayane. A Nayane, a esposa do Luiz, ela está aqui também, assistindo. É bom que não basta ser esposa, tem que compartilhar esses momentos de tensão, né? E aí nós vamos fazer da seguinte forma, Luiz, nós vamos passar a palavra para você daqui a pouco, você vai ter 20 minutos para fazer sua apresentação. A hora que você terminar a sua apresentação, a gente vai passar a palavra para os professores da banca para que eles façam as colaborações para você, conversem sobre o seu texto, questionem acerca do que você escreveu, tá bom? E aí eu vou falar com a banca, aproveitando que nós estamos aqui agora, nesse momento, e perguntar se todo mundo concorda. Na hora que forem fazer a arguição do Luiz, se a gente pode fazer de forma dialogada, né? Por exemplo, a Ana questiona e já vamos conversando, o Antônio também, se vocês concordarem, eu acho que ajuda o Luiz, que ele ficou um pouco ansioso, eu acho que é mais tranquilo dessa forma. Tá bom? Então, agradeço vocês muitíssimo por estarem aqui e estou muito feliz de, mais uma vez, estar partilhando esse momento com vocês. E com o Luiz, mais feliz ainda, porque nós conhecemos de longa data, fui professora dele no curso de História, na primeira graduação dele. E lá, inclusive, a gente participou, né, do seu momento também de TCC, de conclusão de curso, acompanhando. E aqui agora com vocês. Luiz, então a palavra é sua. Eu vou projetar seus slides, vou pedir licença aos professores para poder fechar minha câmera para não carregar muito e vou começar a transmissão dos slides para você. Vou deixar o microfone aberto agora, só, Luiz, para a gente ajustar. Se você me contar se está tudo ok, se está passando, e qualquer coisa você me chama, tá bom? Tudo ok. Vamos começar. Só um minutinho que eu já vou fazer a transmissão aqui. Certo. Nós estamos aqui no momento colaboração. Deixa eu só ver se transmitiu para todo mundo. Para mim apareceu. Apareceu? Aqui também aparece, Raquel. Na tela cheia, porque eu estou tentando colocar aqui tela cheia, para mim deu. Agora deu. Agora deu. Agora Luiz, deu. eu vou fechar meu microfone. Qualquer coisa, é só você falar, você me chama depois, tá? Certinho. Então, agora a palavra é sua, boa sorte e boa apresentação. Quando estiver próximo dos 20 minutos, eu mesmo te aviso caso você esteja cedendo seu tempo, tá bom? Tá bom, então. Tchau, tchau. Boa sorte. Obrigado. E boa tarde a todos. É um momento muito especial. Um pouco emocionante. Beto, respira fundo 3 vezes aí. Que te ajuda. É normal. Oxigenar o cérebro. É normal para mim começar emocionado os discursos. Tá certo. Mas é um momento muito importante e agradeço muito a presença de todos vocês, a Raquel, os meus colegas de curso, a minha esposa. E vamos lá, né? O título, né, o tema do meu trabalho é a proteção integral da criança e do adolescente em face da política de atendimento descrita no ECA. A professora Raquel, minha orientadora, minha amiga de longa data, esteve comigo lá no curso de História,
né? E uma pessoa que me ajudou muito. Pode passar, Raquel. Luiz, só um minutinho que Se tiver travado, eu passo aqui, não tem problema não. ele de fato travou. Certo. Vou tentar tirar ele aqui, tá? Luiz, será que você consegue transmitir por aí? Porque aqui travou mesmo. Vou tentar aqui. Muito estranho. Eu não sei porque aconteceu isso. Deixa eu aqui. Eu tenho que vir em configurações. Não, Luiz. Sabe ao lado do microfone, um quadradinho aí? Sim, vi. Apertou ele aí? Sei. Você viu que vai aparecer uma janela com o documento. Uhum. Tá aberto seu slide? Tá. Então, ele vai aparecer na janela para você. Apareceu? Acho que sim. Deixa eu ver. Esse. Apareceu? Assim, tá aqui conosco. Obrigada. Certo. Deixa eu só colocar aqui para modo de apresentação. Tá Foi? bom. Ou não? Se não for, você pode deixar assim, se não te incomodar, porque eu acho que ele tá travando porque fica um pouco pesado, Ah, tá. Realmente não foi, não. tá? Se quiser deixar assim, pode deixar, tá bom? Tá bom, então. Então, vamos lá. Retornando, o meu trabalho é a proteção integral da criança e do adolescente em face da política de atendimento descrita no ECA. A Raquel, minha orientadora, me ajudou durante esse longo período, né, com muitas orientações e me ajudou muito. Por isso, eu agradeço a Raquel por ter tido paciência comigo, né, Raquel? E, né, me ajudou muito, né, durante esse percurso e que agora nós estamos vencendo. Eu quero agradecer também a professora Ana Paula, né, por ter aceitado, né, esse desafio, né, de participar da banca, professor Antônio Amorim, né, por fazerem parte, né, desse momento especial na minha vida. Minha família, meus colegas e ao público presente, eu agradeço de coração. Então, vamos para a introdução. O presente trabalho, meu trabalho, ele tem o objetivo de compreender e tecer algumas considerações acerca dos direitos da criança e do adolescente, observando a consolidação da doutrina de proteção integral e a política de atendimento, tendo como base o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/90. Durante o trabalho, durante a pesquisa, nós fizemos uma pesquisa de referencial teórico, né, observando as leis nacionais relacionadas ao assunto, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, a Constituição, a Lei 8.242, CONANDA, né, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Lei 12.594, SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Além disso, né, os acordos internacionais e os tratados, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959 e a Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989. Já eu vou falar por que eu recorri a esse espaço de tempo, né, para fazer a pesquisa. Então, nós buscamos compreender, né, e demonstrar a evolução histórica da proteção integral, observando o cenário internacional e no Brasil, principalmente, né, demonstrando e observando o desenvolvimento, né, da proteção integral no Brasil, para depois, finalmente, a gente apresentar as discussões relacionadas à política de atendimento e verificar a atuação, né, do judiciário brasileiro
na garantia, né, da efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Então, para realizar esse trabalho, desde o primeiro momento, eu sempre tive uma dúvida, né? Como que é a atuação da justiça brasileira, como que a justiça brasileira vem atuando, né, para que sejam respeitadas a proteção integral e a política de atendimento para, né, que seja garantida, né, garantidos os direitos das crianças e adolescentes. Então, esse é o principal problema, né? Saber como que a justiça brasileira vem atuando nas decisões, né, para que sejam respeitadas a proteção integral e a política de atendimento. Então, esse nosso trabalho, ela é do tipo qualitativa, né? Nós buscamos fazer uma revisão bibliográfica do referencial teórico, analisando doutrinas, né, artigos científicos, as leis, jurisprudências especializadas, né, que estão de acordo com a doutrina de proteção integral e a política de atendimento. Nós, durante a nossa pesquisa e o nosso trabalho, nós fizemos uma abordagem interdisciplinar entre a história e o direito. Porque, para mim, se tornou muito importante entender como que era a situação anterior da doutrina de proteção integral, para realmente eu entender como que se chegou a doutrina, para eu, né, identificar, né, e demonstrar como que a justiça brasileira vem atuando, né, na situação das crianças e dos adolescentes. E nesse momento também é quando eu vou conseguir compreender, né, como que a doutrina de proteção integral vai surgir, né, e vai consolidar as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, que até então, antes, né, eles não eram considerados como sujeitos de direitos. Então, para que esse trabalho, né, chegasse à conclusão que nós gostaríamos, nós tivemos que buscar, né, lançar mão dos princípios norteadores dos direitos da criança e do adolescente, como o princípio da propriedade, da prioridade absoluta, o princípio do melhor interesse e o princípio da municipalidade, que mais para frente eu vou estar falando para vocês. E isso porque, de certa forma, eles compõem a metodologia do nosso trabalho. O nosso trabalho, só um momentinho, ele se torna importante porque ele busca, né, fazer uma reflexão e discussões, né, teóricas na tentativa de encontrar um caminho para que seja, né, efetivados os direitos da criança e do adolescente. Então, esse tema, ele surgiu porque eu sou professor e na escola que eu trabalho, tem muitas crianças, né, que elas vivem em situação de carência e abandono. E assim eu buscava, né, entender o que podia ser feito, né, pelo Estado, ver como que a justiça brasileira atua, né, para ajudar essas crianças. Então, a partir disso é que surgiu a ideia, né, da pesquisa. E durante o trabalho eu utilizei vários autores, né, várias doutrinas, artigos científicos, mas eu trouxe aqui para apresentar 4 que foram fundamentais nesse trabalho meu. O primeiro é o Ishida, né, o Walter Kenji Ishida, que ele é um promotor de São Paulo, ele já atuou na Justiça Criminal,
ele é doutor em Direitos Difusos e Coletivos, promotor da infância e da juventude. E, atualmente, ele é professor de Direito Penal na Universidade Paulista e professor também de Direito da Infância e Juventude na Escola Superior do Ministério Público. E o livro que eu utilizei dele como base para me ajudar foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, Doutrina e Jurisprudência. Então, nesse livro, ele aborda, né, um manual, né, do Estatuto, e ele é de suma importância para a gente conseguir, né, entender o Estatuto e as discussões, né, doutrinárias sobre o Estatuto. Né? Além disso, ele vem apresentando uma parte histórica, né, traz também jurisprudências, né? Então, ele vem sendo utilizado em muitas dissertações que eu observei, artigos científicos, então é um autor bem atual. Logo em seguida, tem a Fernanda Lima, né, e a Josiane Veronese. Por que elas estão juntas? Porque eu utilizei um livro que foi publicado pelas duas. Mas antes disso, eu vou falar de cada um rapidinho. A Fernanda Lima, ela é doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora de pós-graduação da Unesc. E a Josiane Veronese, ela já é bem mais especializada, já tem mais tempo né, já tem vários artigos publicados, livros, né? E também ela é doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professora, né, no programa de mestrado e doutorado. E esse livro, o livro que eu utilizei chama-se Direito da Criança e do Adolescente, a necessária efetivação dos direitos fundamentais. Resultado a publicação dele aconteceu pela FUNJAB e pela Universidade Federal de Santa Catarina, que é resultado das pesquisas, né, do núcleo jurídico de estudos, né, de pós-graduação. Então, um referencial muito bom, elas fazem várias discussões acerca da história da doutrina de proteção integral, a construção normativa do ECA, né, destaca muito sobre os princípios, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala sobre a política de atendimento, enfim. É um referencial também muito utilizado, não só no meu trabalho, mas em praticamente todos, né, que eu utilizei como referencial teórico. Por último, eu trouxe a Daniele Beletato Nesralla. Ela é defensora pública do Estado de Minas Gerais, ela atua na região de Belo Horizonte, e o que eu utilizei dela foi a dissertação de mestrado. E logo depois que ela defendeu a sua dissertação, foi feita a publicação, né, e foi transformada em livro a dissertação dela. Então, a dissertação se chama A Governança Aplicada ao Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, um instrumento de acesso à ordem jurídica. Ela fez mestrado pela UFMG em 2019. E também foi um referencial muito bom para mim, me ajudou muito. Ela discorre sobre os fundamentos da doutrina de proteção integral, analisa como funciona o sistema de garantia, né? E também ela faz uma análise sobre o acesso, né, à justiça, demonstrando as dificuldades, né, e implementação da proteção integral. As discussões e as análises. O trabalho ele está estruturado em 3 capítulos. O primeiro capítulo ele tem o título Breves Notas acerca da evolução dos direitos da criança e do adolescente. E nesse capítulo, eu busco fazer, né, uma abordagem histórica no cenário internacional e no cenário nacional. Porque aí, para mim, foi importante, porque eu precisava de compreender como que surgiu a doutrina de proteção integral. Né? Porque, para mim, não fazia sentido nenhum eu buscar a entender a efetivação pelo judiciário brasileiro sem saber como que surgiu e por que surgiu a doutrina de proteção integral.
Então, por isso que foi importante para mim, né, buscar esse referencial histórico, né, e fazer essa interdisciplinaridade entre o direito e a história. Então, no cenário internacional, eu observei que desde de todos os tempos, a criança ela sempre foi excluída, né? Ela era vista como a imagem dos adultos, era como se fossem adultos em miniatura. Então, elas não tinham direitos, eram sempre exploradas. Chegavam numa certa idade, elas já tinham que trabalhar. Não tinha essa coisa de infância que a gente observa hoje em dia. E a situação das crianças, elas só vão começar a melhorar a partir da Liga das Nações, quando termina, né, a Primeira Guerra Mundial, e aí é onde se começa a preocupar, né, não só com as crianças, mas também com a questão dos direitos humanos. E aí, nesse capítulo, eu procuro fazer um paralelo entre, né, o surgimento dos direitos humanos e a doutrina de proteção integral. Então, logo depois da Primeira Guerra Mundial, né, a Liga das Nações, na Convenção de Genebra, que se começa a falar, né, em se preocupar, né, e proteger a infância. E logo depois, a Organização Internacional do Trabalho também começa a se preocupar com essa situação. Logo após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, né, a Segunda Guerra Mundial exatamente porque houve uma quantidade enorme de pessoas que morreram por causa do Holocausto, né, crianças que ficaram órfãs. Então, assim, uma situação muito, muito difícil. Então, a partir desses tratados internacionais, né, como a OIT, a ONU, que logo em 1946 criou a Unicef, né, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e depois a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que passou a garantir, né, os direitos fundamentais. E nesse aspecto, eu percebi assim, que as crianças e os adolescentes, eles também fazem parte desses direitos humanos. Né? Eles também estão inseridos, porque até então, como eles eram vistos como excluídos, né, o ordenamento internacional, através desses acordos, começam a demonstrar que as crianças também são sujeitos, né, que elas precisam ter direitos e têm que ter proteção. Logo depois, em 1948, 1959, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos da Criança. E aí sim que começaram, né, a se discutir a respeito da doutrina de proteção integral, né, e a prioridade absoluta, né, a proteção da criança com prioridade absoluta. E logo depois eu venho falando do Pacto de São José, que aí sim, São José da Costa Rica, que aí sim começa a mostrar, né, que o Estado, a família, a sociedade tem que se preocupar com a criança, né, e o adolescente devem ter proteção integral e absoluta. Porém, no cenário internacional ainda, somente em 1989, com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, é que houve a consolidação do... Gente, desculpa. É o meu cronômetro. Então, depois disso, no primeiro capítulo... Era isso que eu queria te falar. Se você quiser, por exemplo, agilizar a apresentação nos capítulos, pode, por causa do tempo. Tá bom? Uhum, tá bom. Aí, só para concluir aqui em relação ao primeiro capítulo, o primeiro capítulo ainda continua falando sobre as origens, né, da proteção integral no Brasil, e nele eu venho discutindo que também, desde o início do Brasil, a criança também não era vista como sujeitos de direitos, né? E eu faço análise, uma abordagem desde a República, o início da República, e aí vem apresentando o Código de Melo Matos, né? Que é o primeiro Código de Menores, e desde a história do Brasil República até a década de 90, a criança ela era institucionalizada pelo governo brasileiro. Ao invés de buscar proteção, o governo procurava, né, colocar as crianças em instituições, né? Muitas vezes eram até prisões. E no Brasil, nós tivemos o SAM, que é o Serviço de Assistência do Menor, que
criado na era Vargas, teve o Programa Nacional, a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, na época da FUNABEM, da FEBEM, que também perdurou até a década de 80. No finalzinho da década de 70, o novo Código de Menores, que também, né, mantinha aquela situação da doutrina de situação irregular da criança. Somente em 1988, né, com a promulgação da Constituição, principalmente através do artigo 227, né, que as crianças começam a ter, né, a projetar a doutrina de proteção integral. E somente com o ECA, em 1990, que se consolida a doutrina de proteção integral no Brasil. O capítulo 2, desculpa, deixa eu passar aqui. O capítulo 2, a proteção integral, dever de todos, família, sociedade e Estado. O segundo capítulo vem demonstrando a importância do ECA, venho falando que ele trouxe inúmeras transformações, primeiro porque extinguiu a doutrina de proteção, a doutrina de situação irregular, né, e consolidou-se a doutrina de proteção integral, que é todo um sistema de proteção, né, que deve ser realizado para proteger as crianças através dos princípios, o princípio da prioridade absoluta, o princípio do melhor interesse, o princípio da municipalidade, que são todos importantes para a efetivação da proteção integral e da política de atendimento. E nesse capítulo eu venho demonstrando, né, cada um deles, a importância deles para a proteção, né, da criança e do adolescente. Eu vou passar para o próximo, porque o tempo já está estourado e eu peço desculpa para vocês. O capítulo 3, política de atendimento descrita no ECA e sua aplicação pelo Judiciário. Antes de eu falar dele, eu queria me justificar e pedir desculpas para vocês também, porque quando a gente escreve, a gente vai se acostumando com o texto e acaba que a gente não percebe, na hora de enviar o trabalho, alguns erros ortográficos e erros de digitação. E no caso aqui do capítulo 3, no sumário do trabalho, ele está somente a política de atendimento descrita no ECA. E, na verdade, o título é esse aí. Então, quero me desculpar com vocês por esses eventuais erros, né? Infelizmente, a gente acostuma, né? E aquela ansiedade acaba acontecendo isso. No capítulo 3º, então, é o momento que eu vou falar da política de atendimento e é onde eu demonstro que a política de atendimento ela deve ser um sistema também integrado, né, entre a sociedade, o Estado, a família, né, as ONGs, e principalmente é onde aparece, né, a função do município, principalmente por causa da descentralização, né, que surgiu com a Constituição Federal. Então, o Estado, o governo existe, o governo federal, estadual, municipal, mas cada um tem suas obrigações. Lógico que todos trabalham unidos, né? Então, é assim que deve funcionar a política de atendimento. Junto com a política de atendimento, veio o sistema de garantias, né? Que ele também deve ser um sistema articulado, que envolve o Conselho de Direitos, né? Que são os conselhos municipais, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA, né? E todos eles devem trabalhar de forma integrada, né? Para que aconteça a efetivação da doutrina de proteção integral e a política de atendimento. E, por fim, né, é onde eu analiso também como que está a atuação do judiciário brasileiro para a efetivação da doutrina de proteção integral e política de atendimento. É onde eu demonstro, através de três jurisprudências, onde foram decididas, né, pelo judiciário, uma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e duas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, todas verificando, né, os princípios dos direitos da criança e do adolescente, como a prioridade absoluta, a proteção integral, melhor interesse, e principalmente também destacando a doutrina de proteção integral. Eu vou partir para as considerações finais, porque o tempo já estourou. Então, nesse trabalho, eu busquei analisar a evolução histórica e jurídica dos direitos da criança e do adolescente, buscando demonstrar a evolução histórica no cenário internacional e nacional,
né, para conseguir compreender como que surgiu a doutrina de proteção integral no Brasil, né? E a sua consolidação com o ECA e a Constituição de 1988. Nós percebemos que a proteção integral é um sistema de defesa, né, para as crianças e adolescentes que deve ser realizado dentro de um conjunto de normas, conceitos, princípios que abrangem toda a sua implementação. E aí é onde eu percebi que o poder judiciário, o judiciário brasileiro, tem uma importância muito grande, né, para que aconteça a efetivação da proteção integral. Além disso, eu percebi o seguinte, que o ECA transformou mesmo a situação das crianças, trouxe garantias de direitos, porém, ainda temos muito o que fazer. Por último, apresento as referências, algumas delas, né? E aí eu coloco aqueles que são mais importantes dentro do trabalho. E, no mais, eu agradeço pela atenção de todos vocês, peço desculpas pela emoção. No mais, é isso. Obrigado. Luiz, pode tomar uma aguinha, dar uma respirada aí, que realmente você ficou você ficou emocionado mesmo. Então, vamos embora? Estou bem, acontece. Não, mas isso é bom, faz parte e é bem bacana. Para a gente continuar a atividade que você propôs, eu sei que você está nervoso, agora espero que você esteja menos tenso, essa hora de conversar é mais tranquilo. Eu vou passar para a professora Ana Paula a palavra, ela vai conversar um pouquinho com você, e depois o professor Antônio conversa também, tá bom? E aí, Luiz, se você tiver uma caneta, se tiver um papel, você pega, se tiver alguma coisa pertinente que é bom você já anotar, para a gente poder organizar aqui, tá? Eu tinha uma caneta aqui do meu lado, mas eu não sei onde que ela está. Se lápis, pode ficar tranquila, Ana Paula fala com você e você vai achando aí, tá bom? Ana Paula, a palavra está com você. Tá bom, então. Boa tarde, professora Raquel, boa tarde, professor Antônio, Luiz, pessoal que está aqui presente. Eu quero agradecer, viu, ao convite, a confiança de examinar o trabalho. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com a professora Raquel, com o professor Antônio, que são dois profissionais que eu admiro muito na UENG, aqui em Tuiutaba. Eu ainda não os conheço pessoalmente, mas eu admiro muito pela troca, né, de conhecimentos, de vivências que a gente tem, e o respeito é muito grande pelo trabalho de vocês, tá? Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Quando eu vi o professor Antônio aqui entre os examinadores, eu fiquei muito honrada também de estar numa mesa onde ele está. O aluno, né, Luiz, eu quero também parabenizar, porque a escolha do orientador também diz muito do aluno. Quando você escolhe, né, uma pessoa para te orientar, para estar com você trocando ideias, também diz muito sobre você. Então, parabéns pela orientadora e pela escolha do tema. Esse tema, ele é muito corriqueiro nos trabalhos de monografia, né, de graduação, a gente vê muito, mas a gente não vê o tratamento que é dado a ele com tanto cuidado. Então, assim, eu observei, até mesmo pela sua emoção, tal, o cuidado que você teve com a escolha do tema. Porque quando a gente escolhe um tema como esse, que é um tema que reflete a nossa sociedade, eu acho que a gente dá importância para os problemas da sociedade. E a gente tenta olhar para o outro lado, porque a gente vive, né, um estigma muito grande, que bandido bom é bandido morto, que por que não vai trabalhar, por que você não pega uma enxada para trabalhar. Falas assim que vão construindo narrativas que agora chegou no STF uma situação em que o STF pode relativizar o trabalho considerado análogo ao de escravo, a depender das condições locais. Então, como nós lutamos, né, todos os direitos foram frutos de muitas conquistas. Você, como historiador, sabe muito bem disso. E agora, para chegar no STF, né, porque o TRF1, ele absolveu 2 patrões que tinham empregados na condição análoga de escravo, sob a alegação de que era o que tinha naquele momento. Então, assim, de acordo com as condições locais, a precariedade, o TRF1 absolveu e agora está no STF para poder relativizar isso. O que eu acho, assim, extremamente, assim, uma coisa extremamente grave,
e que quando a gente não estuda a história, a gente não estuda a conquista dos direitos, a gente permite, sabe? Então, essa escolha de um tema que vai mostrar para a gente muito qual é a nossa sociedade, qual é o perfil da nossa sociedade, inclusive uma discussão mais a fundo, nós vamos chegar no qual o perfil do nosso preso, né? Quem está no sistema carcerário brasileiro? A partir do conhecimento da história das nossas crianças. Então, eu acho muito importante discutir, estar aqui discutindo esse tema. E em relação ao seu trabalho, tem algumas perguntas, mas são perguntas mais de ordem provocativa, reflexiva, do que certo e errado, tá? Sobre a questão do seu trabalho, você já viu que existem questões que têm que ser corrigidas mesmo, então eu te oriento, tá, em relação à forma, fazer mais uma leitura final, ou pedir alguém para fazer, porque sua vista já pode estar cansada, você não consegue mais, assim, viciada, você não consegue mais identificar as palavrinhas que estão com algum probleminha. Mas em relação ao conteúdo, eu adorei, né, ler a parte histórica, eu não queria nem sair da parte histórica, eu fiquei feliz quando eu vi que você citou Marx e tal, e acho interessante, porque realmente tem muito a ver com a questão da sociedade capitalista, o trabalho, né, enquanto uma exploração humana. Gostei dessa visão sua. Mas aí, quando você vai trazer para a gente a questão da garantia da proteção integral, aí a minha pergunta é assim, para poder entender qual é o seu ponto de vista. O que você entende, na prática, dessa garantia da proteção integral? Como que nós podemos, na prática, garantir uma proteção integral? Então, realmente é uma pergunta que é difícil de se responder, porque a legislação está aí, a legislação ela é transformadora, foi uma legislação revolucionária, mas realmente é uma situação que é difícil de se garantir, e eu penso que realmente as pessoas precisam de saber os direitos para que assim possam buscar, né, conquistar e garantir esses direitos. Porém, eu vejo que, principalmente, existem muitas falhas do poder público, né? E, como você mesmo falou, o nosso sistema, né, capitalista e o nosso país, que infelizmente vive até hoje, né? A corrupção. Então, eu penso que ainda está longe de que se aconteça essa garantia mesmo. Mas eu penso o seguinte, que dentro da localidade, as pessoas, o município, as ONGs, o próprio conselho tutelar, até mesmo os professores de história, igual eu, eles podem, né, de certa forma, contribuir, né, para que aconteça realmente o máximo dentro da municipalidade. Então, quando eu busquei o trabalho por causa da situação da minha escola, eu pensei em visitar o Conselho Tutelar, mas, infelizmente, não foi possível, houve troca de governo. Pensei em conversar com a Secretaria de Educação, e a cidade muito pequena, e como eu participei do outro governo, ficava uma situação mais complicada. Mas eu penso que a melhor forma de acontecer a efetivação, garantia desses direitos está dentro da localidade. E aí sim é onde tem que funcionar a comunidade, a sociedade, né, para que cobre isso dos nossos governantes. Eu percebo que, principalmente, o Conselho Tutelar e o Ministério Público, até mesmo a Defensoria Pública, devem ajudar, né, na busca, né, dessa efetivação da garantia dos direitos. Mas, assim, eu percebo que muitas coisas já melhoraram. Por exemplo, a saúde é a prioridade no atendimento, as crianças têm. Eu não posso falar da realidade das cidades maiores, mas da cidade que eu vivo, a gente percebe que isso acontece, as crianças têm prioridade, né? Enfim, eu penso que realmente precisa ter uma ação da comunidade, cobrança,
e principalmente que os nossos governantes, eles atuem para que isso realmente aconteça. Acho que eu falei demais, né? Em relação ao Poder Judiciário, né, que foi também um dos focos do seu trabalho, você acredita que o Poder Judiciário ele tem condições de garantir a proteção integral? Ele tem instrumentos, tem mecanismo? Eu penso que ele contribui muito a partir do momento que ele é provocado. Então, a partir do momento que o Poder Judiciário ele é buscado, né, existe uma ação, o Conselho Tutelar busca, junto com a família, a ajuda do Ministério Público, ou mesmo da Defensoria Pública, busca uma ação, como nos exemplos que eu coloquei, no caso das escolas, eu penso que o Judiciário ele é fundamental. Ele tem o poder, sim, mas não é ele que efetua tudo, né? Ele é só mais um que vai estar contribuindo e, de certa forma, cobrando, né? E até mesmo fazendo com que a localidade, né? O município, e até mesmo se o município não tiver condições, como no próprio texto eu trago, o Estado e o governo federal, né, tem que agir. É assim que eu penso. Tá. Então, você acredita, né, que o Poder Judiciário ele tem mecanismos de garantir essa proteção integral, ele tem condições de fazer isso, enquanto instituição? Acredito que ele ajuda muito, desde que seja provocado, desde que seja buscado, né? Uhum. Tá. Você defende a institucionalização das crianças, seja para adoção, seja para medidas socioeducativas, nos casos de crianças e adolescentes? A institucionalização, como existiu no Brasil até a década de 80, né, que eram depósitos de crianças, e principalmente eram crianças pobres, isso eu não sou a favor, não. Agora, eu penso que precisa de ser feita uma avaliação do que aconteceu com aquela criança, para que, se realmente existe a necessidade da medida socioeducativa, né? No caso de retenção, uma casa... agora me fugiu a palavra. Um local de detenção, que não é detenção, né? Então, eu penso que da maneira que existia, não é legal. Agora, com relação à adoção, eu penso também que precisa de ser feita uma avaliação, né, da família, o que aconteceu com essa criança, e no caso, se não tiver outra situação, se tiver um local, uma casa-lar, um local que a criança fique, até que seja realmente, apareça uma família, né, para adoção, aí eu penso que funciona. Uhum. Tá, estou te perguntando isso porque você citou, né, a Daniela, eu pesquisei junto com ela sobre a questão da adoção de crianças contra a vontade das mães, e ela vai explicar no trabalho dela que a institucionalização ela é extremamente prejudicial para as crianças, de forma que a cada ano que uma criança passa institucionalizada, ela tem 10 vezes mais anos de prejuízo. Então, se uma criança fica um ano institucionalizada, ela tem um prejuízo de 10 anos para a vida dela. Sabe? E muitas vezes a separação da criança do seu lar, porque assim, não é só a mãe, né, que tem a responsabilidade na criação, nós temos o pai, nós temos os avós, nós temos toda aquela sucessão que está prevista no ECA, em último caso, a institucionalização. Então, eu trouxe porque, como você citou a Daniela, eu achei muito interessante porque ela vai explicar como que é prejudicial, sabe, qualquer tipo de institucionalização. Tanto porque, se a gente for aprofundar mais um pouco, a gente tem essa questão do controle, né, da biopolítica, da necropolítica, mas enfim. E aí, você disse sobre como era no passado e como é hoje. Antes eram crianças pobres amontoadas. Hoje é diferente? Olha, professora, eu não vejo essa diferença, não. A diferença continua, na verdade, continua basicamente a mesma situação. E aí, como a senhora mesmo disse, a questão histórica do Brasil, né, e quando a gente vê o sistema prisional brasileiro, a gente vê realmente quais são as pessoas
que estão presas e, no caso das crianças, né, quais são as que estão institucionalizadas, né, e aquelas que ficam... É mais difícil de se encontrar uma família que queira adotar, né? Eu não sei se eu devo falar, mas eu vou só a título de comparação. A situação atual que está acontecendo, guerra, né, é muito difícil para as crianças, mas em outros locais, há pouco tempo, estava e continua acontecendo. E a gente não vê, né, uma mobilização, né, eu estou falando de cor, e aí a gente percebe essa situação no Brasil também. Saiu uma pesquisa sobre, acho que atuação, né? As mortes, o que fala? Os homicídios cometidos pelos policiais militares no estado da Bahia, acho que no ano 2020, 100% eram de jovens negros. 100% jovens negros, sabe? Então, assim, eu não vou entrar, né, no mérito da atuação policial, mas no perfil de quem está morrendo, sabe? De qual jovem está morrendo, porque isso também é fruto de uma política pública de proteção, de garantia integral. Então, até que ponto, aí para fechar, né, as minhas colocações aqui, você finaliza seu trabalho dizendo que o ECA, então, ele transformou, que o ECA que ele é transformador. Você acredita mesmo que uma lei ela tem condições de transformar a realidade social? Aí um exemplo que eu vou trazer é com o feminicídio. O feminicídio, como uma qualificadora, né, do homicídio, com esse novo tipo penal colocado no Código Penal, não alterou as taxas de feminicídio. Mas a legislação, ela veio. Aí, assim, eu não vou concluir, né, o meu pensamento, vou deixar para você refletir. Qual é, então, se no caso do feminicídio não houve uma diminuição dos crimes contra a mulher, então qual seria o papel da lei? Já que para você o ECA, ele realmente foi um divisor de águas. Aí eu finalizo, tá, professora Raquel, professor Antônio? Olha, gostei muito do nosso debate. Vou responder do meu ponto de vista. Quando eu digo que o ECA transformou, é do ponto de vista normativo. Que a lei, ela está aí, né? Ela trouxe os benefícios enquanto lei, algumas situações vem melhorando, porém, realmente a situação não é animadora, como é o caso do feminicídio, né? E até mesmo as crianças, né? A gente vê agora há pouco tempo, família Nardoni, família daquele vereador lá do Rio de Janeiro. Então, nesse ponto de vista, ela ainda não transformou, mas ela está aí para transformar, né? Ela transformou no ponto de vista legal que, né, acabou com aquela situação irregular, né, de institucionalização direta. Agora, nós temos uma outra situação, né, que é toda a comunidade que deve agir, mas realmente ela não está 100%. Eu agradeço, tá? E estou satisfeita. E devolvo a palavra, professora Raquel. Oi, gente, meu microfone estava... Ana, muito obrigada, foi ótimo, as suas colocações foram muito boas, porque eu acho que, na realidade, esse momento agora de apresentação de trabalho, ele é um momento até para a gente aprimorar as ideias que a gente tem, e muitas vezes uma escuta só, ela é difícil, né? Quando você escuta mais pessoas falando a respeito da discussão que você propõe, ela te ajuda a crescer e melhorar no seu propósito. Então, agradeço muitíssimo a delicadeza das palavras, da abordagem e a maneira como você tratou a leitura do texto, que eu acho que é importante. Muito obrigada, viu? Antônio, agora é você. Passo a palavra para você, tá? Obrigado, Raquel. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos e a todas, professora Raquel, professora Ana, boa tarde, queridas, é um prazer estar com vocês, pessoas maravilhosas, né, neste período da tarde. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Boa Espero tarde. que sim, eu sei que está um pouco nervoso aí, mas fique tranquilo. Agradecer, Raquel, você e o Luiz pelo convite, tá? Por confiarem tanto em mim quanto a Ana nesse momento, né, que é muito importante para o Luiz, que é a conclusão do curso dele, do trabalho dele.
Estendo os cumprimentos aos familiares e amigos do Luiz e os nossos alunos que talvez estejam aqui na sala. Boa tarde a todos. Bom, Luiz, que legal, excelente tema, viu? E gostei não só do seu tema, mas dos autores que usaste, né? E aí já coloquei usaste aqui por quê, né? Por que será, né? A minha orientadora no doutorado é a professora Josiane Rose Petri Veronese, que é a autora mais citada no seu trabalho, né? E, inclusive, estava até falando com a Ana, a professora José acabou de mandar um áudio aqui, ó. Mandei um artigo para ela, ela me mandando um áudio para conversar sobre o artigo. Então, assim, fiquei muito feliz pela construção, porque estamos no mesmo caminho sobre a perspectiva do direito da criança e do adolescente. Luiz, né, eu gostei da sua proposta, tá? Achei bastante interessante. O seu trabalho contempla uma construção crítica, tem uma versalidade internacional que é bastante relevante quando você menciona as convenções. Então, os comentários que eu farei aqui são no sentido de te ajudar a aprimorar o que você já tem, tá? Porque tá ok, está bom, perceba a sua experiência enquanto professor, né? E o que você passou, e parece que é uma excelente motivação para pesquisa. Muito bacana. Eu te indicaria, né, já que você está usando a professora Josiane, algumas coisas que ela mesma coloca como uma boa condição para tratar direito da criança e do adolescente. Dentre as quais, vou te destacar o seguinte, que eu percebi no seu texto. Não usar ECA, abreviado. Eu sei que fica um pouco repetitivo, né? Escrever aquela palavra grande, Estatuto da Criança e do Adolescente, várias vezes. Mas, às vezes, eu me refiro, sabe como? O Estatuto. Porque já sabe que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E não usar o ECA. Porque as palavras, parece que não, mas elas têm poderes. E o ECA fica parecendo aquele negócio, ECA, né? ECA. E já não é, e cá entre nós, né? Já não é um dos ramos do direito mais queridos socialmente, né? A sociedade faz pressão no direito da criança e do adolescente. E aí, quando nós utilizamos as palavras talvez não mais felizes, parece que é um pouco pior. Eu também anotei, na página 28, que você usou o termo menor. Ia te dizer o seguinte, só um pouco de cuidado, né? Porque como muito bem você pontuou adiante, e você escreveu isso, desenhou isso muito bem, eu sei que você sabe, mas às vezes é um escape que a gente dá. O termo menor, ele se refere ao Estatuto dos Menores, que aí tratava a criança e adolescente numa situação de irregularidade, pessoa em situação de irregularidade. Hoje, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o tratamento é outro. Né? Então, só tomar um pouquinho de cuidado com essas duas terminologias. Eu ia te dizer que eu comecei a ler o seu trabalho e a primeira coisa que eu anotei lá no na página 12 foi que você já meteu, né, e colocou a doutrina da proteção integral. Eu talvez faria, né, ali, já que você lançou ela, sem fazer a explicação teórica, como você fez lá no capítulo 2, porque no capítulo 2 você escreveu muito bem o que é ela, de onde surge, onde está na Constituição, pegou o 227, desenhou, trouxe os professores e explicou o que é ela, tá? Eu só faria uma nota de rodapé explicando que ela seria melhor estruturada no futuro, né? Tipo no tópico 2, na seção 2, no capítulo 2, porque ela é bastante importante, como você sabe, você escreveu, você desenhou muito bem ela, e ela precisa ficar bem clara, que não seria abordada ali naquele momento. Mas gostei bastante que você mencionou. Com relação à doutrina da proteção integral, eu ia te dizer o seguinte, ó, gostei que você usou os livros da professora Josiane, um de 2015, um de 2013, e mencionou o livro dela com a professora Fernanda Lima, que é uma ex-orientanda dela do doutorado. Só que aí nas referências você não colocou o da Fernanda Lima, é só fazer esse ajuste lá no final. E te diria, né, já que você usou a professora Josiane ali para falar bastante do direito da criança e do adolescente, usar o conceito dela na doutrina da proteção integral. Que você falou de outro, você falou até do Guilherme Souza Nutt. Eu falei, eita lasqueira, até o Nutt fala, Raquel, de doutrina. Eu falei, que legal, mas pegar ela, porque assim, não porque ela é minha orientadora, né, admiro muito ela enquanto pesquisadora, enquanto professora, mas ela estuda esse tema de direito da criança e do adolescente desde 1990. Então, assim, ela é
quase que a raiz desse tema, assim, no Brasil, sabe? E ela é uma pessoa bastante importante. Toda vez que a gente vê o nome dela, assim, parece que dá um brilho a mais nos temas. Não que não esteja, né? Você citou várias vezes. Outra situação que eu ia pedir para você dar uma olhadinha com mais carinho é lá na página 38, quando você menciona o artigo 204, só colocar da Constituição Federal na frente. Você colocou lá na citação do artigo, lá embaixo, no recuo de 4 centímetros, mas só transportar lá para cima, para facilitar o leitor, dar uma olhada com mais carinho. Queria dizer a você que gostei bastante da proposta, tá? E eu queria fazer uma reflexão com você e com a sua orientadora, se ela me permitir, né? Vamos lá. Lá na sua última sessão, você fala da intervenção do Poder Judiciário na implementação dessas políticas públicas. E você chama o tópico de... Você fez a correção aqui, né? Importante. E você traz as jurisprudências ali sobre o tema, que é a atuação do Judiciário brasileiro. Eu, né? Assim como a professora... Você percebeu que a professora Ana fez uma pergunta bastante relevante para você. E eu agora, que tenho estudado algumas coisas relacionadas a isso, encontrei um artigo que é de 2018 e fazia um tempo que eu não estudava mais a LINDB, viu, Raquel? A Lei de Introdução ao Norma do Direito Brasileiro. Fazia uma era que eu não lia mais ela. E 2018 a LINDB vem com a nova redação e insere alguns artigos novos lá. Dentre os quais, né, coloca o artigo 21, uma situação de controle do ativismo judicial. Porque nós sabemos que o Brasil, né, o judiciário tem, né, a partir das próprias decisões, sucumbido o poder de gestão do poder executivo e determinando as políticas públicas. E coloca lá, né, no artigo 21, que a decisão que na esfera administrativa, controlada ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar o modo expresso de suas consequências jurídicas e administrativas. Nós sabemos, né, que a administração pública está muito além, né, muito aquém do que deveria, inclusive, né, coloca lá a reserva do possível e não quer fazer mais nada, não quer dar medicamento, não tem orçamento, né, vocês que lutem aí, nós não temos dinheiro. E aí eu queria, assim, promover com você, né, não sei se, e me parece que você não é uma pessoa que é estática, né, você está movendo, você fez história com a professora Raquel, agora está aqui no direito, então você não está afim de parar, me parece, né? Espero que também não pare, que continue. Mas veja, será que não seria interessante para o futuro olhar o seu tema a partir dessa perspectiva? Até onde poderia o Poder Judiciário intervir nessas relações? Qual é a conveniência? Os confrontos disso ali com a reserva do possível, tem ou não tem orçamento? Mesmo sendo um exímio defensor dos direitos humanos, do direito da criança e do adolescente, eu sempre acho que é bom, Luiz, nós fazermos as pontuações. Olha, é esse o cenário, nós temos isso, e a partir disso fazer alguma coisa, propor algo, né? E por fim, né, só para conversar com você, eu achei que seu trabalho está tão bonito para você fazer as considerações finais tão pequenininha, uma página e uma linha, estava tão bonitão, tão encorpado, tão referenciado. Aí chegou nas considerações finais, uma página e uma linha. Falei, olha, o Luiz estava cansado aqui no final, acho que ele desanimou. Mas para você dar uma olhada, porque assim, se apresenta bons aspectos. Talvez você retomar um pouco ali a conceituação da doutrina da proteção integral, colocar ela como um efetivador de direito da criança e do adolescente, falar, olha, ela é aqui, ó, a doutrina da proteção integral, desde a sua vigência, ela é muito clara. Tudo é em prol da criança e do adolescente. A sociedade, o Estado, a comunidade, a família têm o dever. É obrigatório, não é uma faculdade. Lá fala dever, tem que fazer. E fazer esses comentários, entendeu? Que você pode fazer uma consideração até um pouquinho mais elaborada. Raquel, seriam essas as considerações que eu teria a fazer. Eu não vou fazer pergunta a ele, não, tá? E aí, se você quiser fazer algum comentário, Luiz, fique à vontade e devolvo a palavra. E agradeço. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, né, todos vocês, né, por terem se dedicado
né, a leitura, a análise do meu TCC, mas o senhor acertou com relação à parte das considerações finais. Realmente chegou um estado de calamidade. De calamidade, e eu falei, Raquel, como é que eu faço? E eu fiquei muito preocupado com o trabalho está muito grande, eu achei que eu estava escrevendo demais, e aí fui diminuindo. Foi isso, ele tá bem grandão, aí a hora que chegou nas considerações ficou bem pequenininho. E aí eu pensei em assim, como, né, já estava em cima da hora, né, Gente, e eu falo muito pra vocês, emocionante esse tema. entrar no meio. O Luiz tem uma dificuldade tremenda em lidar com a diminuição daquilo que ele escreve. Você manda ele recortar e tirar, ele acha que ele não tem que tirar, ele acha que ele não tem que recortar. Você manda ele voltar e dar mais uma olhada e fala, não, mas eu já olhei, eu acho que tá assim, acho que tá assim, agora a gente põe, a gente tira, e olha que esse põe e tira, ele ficou aí um tempo, mas no final, realmente, o que acontece? Eu acho que a gente vai escrevendo e a gente vai ficando cansado mesmo, e são muitas as atividades. E uma coisa que o Antônio falou, e é uma colocação que eu faço para todo mundo mesmo, considerações finais, momento que você tem para se colocar no texto. Você não vai usar autor nenhum, é você no texto. É o único momento de um trabalho acadêmico, principalmente na graduação, que você tem aquela liberdade de dizer algo, né? Porque até então você trabalha com autores, não é? Até porque a gente tem que se curvar àquele que sabe mais do que nós naquele momento, teoricamente, tudo mais. Mas aí o Antônio acerta, e eu achei assim, muito pertinente as colocações que você fez, porque a gente vai chegando num ponto que, na realidade, a gente tem dificuldade de continuar. E quando o percurso da pessoa também já dá uns tombos nela, porque não sei se vocês repararam, o Luiz, ele fica emocionado e tudo, mas ele é ansioso, e eu entendo bem, a gente fica ansioso, e quando a gente está ansioso, a gente não consegue caminhar muito, a gente trava, né? O Luiz, ele iniciou esse trabalho, parou, porque ele teve uma questão pessoal para tratar, e ele voltou. Então, tudo isso mexeu um pouco com a estrutura até do que a gente estava fazendo, né? E aí eu acho que é importante a colocação que o Antônio fez e as discussões que a Ana Paula trouxe para nós, porque dá para nós também aquela ideia de que, olha, a gente podia, né, muitas vezes, ajustar ali e aqui, e como diz o Antônio, seu trabalho é encorpado para ele poder se organizar, né? E essa última parte mesmo, eu acho assim, e aí eu vou me colocar, porque o Antônio me chamou para discussão, por isso eu vou me colocar, vou quebrar o protocolo. Eu acho que há uma visão um pouco romântica, até do estudante, acerca daquilo que a gente pode produzir, do ponto de vista, ou estou terminando a faculdade, eu vou mudar o mundo, né? Ou então a lei existe, a lei vai transformar todas as coisas aqui. Isso eu acho que é bacana porque nos move, mas na verdade não é isso que vai fazer o cenário modificar. Então, até para quem está dentro da escola, o processo de educar e de transformar pelo que você contribui em termos de formação é muito importante, até para que você entenda que o judiciário não é capaz de fazer tudo e que, às vezes, a sociedade, obviamente, municiada de uma série de instrumentos, ela pode conseguir também alavancar algumas transformações, né? E aí eu acho que é importante a gente discutir o direito sob esse prisma, né? E romantizar isso. A lei, ela trouxe algumas transformações, do ponto de vista normativo, ela é um marco, mas do ponto de vista do fato, daquilo que a gente vê acontecendo no dia a dia, daquilo que a gente utiliza como possibilidade para mudança, como é que a gente se coloca, isso é importante. Né? Então, você vai me desculpar, não era para eu participar desta discussão, mas como o Antônio ele me chamou para esse momento, eu resolvi falar. E aí, eu acho que é bom porque a gente vai se permitindo, inclusive, melhorar as discussões em relação ao próprio tema e ao próprio texto, né? E, assim, mais uma vez, agradecer muito a participação de vocês, porque eu acho que existem bancas que nos enriquecem, pessoalmente e do ponto de vista do conhecimento. E eu, particularmente, para estar aqui com vocês, eu fico muito feliz, porque são pessoas estudiosas e são pessoas que valorizam o aluno à medida que eles pegam o trabalho do aluno, vocês pegam o trabalho e leem. Eu acho tão importante quando um professor lê o trabalho do aluno,
né, e faz essa devolutiva, melhora a condição da gente como orientador e melhora a condição do aluno como orientando. E eu, assim, fico muito feliz de poder crescer estando junto com vocês, né? Agradeço muitíssimo mesmo, né? E agradeço a oportunidade, Antônio, de ser chamada a me comunicar aqui com vocês na banca, tá bom? E, Luiz, eu te devolvo a palavra rapidinho, se você quiser concluir, para a gente poder depois deliberar, eu e os professores. Não, eu vou deixar vocês e depois eu faço os agradecimentos. Gente, então eu vou falar para vocês. Eu aprendi com o professor Antônio uma forma de deliberação excelente. Ele abre uma sala no Google Meet, a gente muta aqui a câmera e o nosso microfone. Eu vou colocar o link aqui do Meet para a gente entrar e fazer a nossa discussão. Vocês, todos que estão aqui na sala, não estão convidados a estar conosco nesse momento, então vocês vão só aguardar a gente um pouquinho. E eu vou colocar o link aqui, só um minuto, gente. É porque meu computador hoje, ele tá de mal de mim. Ele começa, ele para. Sextou, né, Raquel? Ele tá de mal total. Sextou. Ai, Antônio do céu, eu acho que para mim não sextou. Não, nunca cestará, né, professor? Que dia que o professor sexta? Vai cestar? Não vai, professor não cestarás. Não sextarás, é quase que proibitivo, né, para nós essa situação. Raquel, se você quiser, eu crio o link aqui e envio Já no WhatsApp gerou aí. aqui, Já? Paula, já Beleza. deu. Beleza. Só vou copiar o link e colocar aqui para nós. Ai. Deixa eu colocar ele aqui para nós, que já consegui, graças ao Senhor Jesus. Enviei. Nós vamos fechar tudo aqui, tá, Luísa? Aí você espera a gente, daqui a pouco estamos voltando.
Luiz, você está aí, jovem? Opa, estou aqui na área. Opa, você quase tropeçou na língua, jovem. Você está preparado para o seu momento mais crucial? O momento mais crucial de sua vida vai ser esse, Luiz. Bora. Já pensou? Bora, né? Então tá, Bora. deixa eu fazer a leitura depois de muito discutir aqui. Olha, você viu que a gente demorou, né? Um tantinho bom. Isso é um sinal de problema, presta atenção. Aqui é o seguinte, né? Hoje, dia 4 de março de 2022, em sessão pública, o candidato Luiz Humberto de Souza e Silva apresentou a monografia Proteção Integral da Criança e do Adolescente em face da política de atendimento descrita no ECA. A exposição, Luiz, sua, na minha conta, deu mais de 28 minutos, tá? Mas, eu vou colocar aqui, o candidato foi arguído oralmente pelos membros da banca e foi atribuído a ele o resultado aprovado. E a sua nota, Luiz, respire fundo, foi uma nota de 94 pontos. Você formou, Luiz. Graças a Deus. Você formou, Luiz. Olha que eu vou te contar, você me pega pela segunda vez, provavelmente você vai ficar traumatizado, você não vai querer fazer outro curso comigo, não, né? Não vou, eu fiz agora, há pouco tempo, agora eu passei no processo seletivo do mestrado na UFO, só que eu fiquei excedente. Mas vou continuar. Tá certo. Logo mais a Raquel vai conseguir uma cadeira lá para te orientar, pode ficar tranquilo. Antes da gente sair aqui, vamos fazer um print para uma foto. Nossa, gente. Vou preparar a imagem. Olha, então, 1, 2, 3 e... Luiz, eu agradeço muitíssimo a confiança, viu? Sua, para a gente estar junto com você nesse trabalho. Agradeço a nossa convivência, que foi boa durante esse período novamente, tá bom? E aí deixar para você aquela velha história, né? Se precisar de mim, conte comigo, que estou aí. Se precisar da gente, estamos aí. Eu que te agradeço, né? E, sim, sempre pela amizade, né? Desde um tempinho bom, né, Raquel? Um tempinho bom. Tempinho bom. Agradecer a professora Ana Paula, né? Foi minha professora também. Pouco tempo, né? Poderia ter sido mais, mas foi muito bom, aprendi muito. Professor Antônio, a gente não se conhece pessoalmente, mas confesso que fiquei seu fã e quem sabe na outra oportunidade a gente se encontra e, né, de repente, numa banca do mestrado, quem sabe, né, professora? No mais, muito obrigado, agradeço a todos vocês, o pessoal, minha família. Obrigadão. Um abraço. Parabéns, viu, Luiz? Luiz, Até mais. Parabéns. Sextou você, Luiz. Sextou, viu? Obrigada, gente. Vamos caçar um chopp. Vamos caçar um chopp agora, né? Até mais, boa tarde.